acho que quando a gente fala em liderança 4.0, uma das coisas mais importantes que tem nesse momento é a gente entender como liderar times à distância, né? E eu acho que a distância, esse distanciamento é um elemento chave para que a gente tenha flexibilidade, para que a gente ganhe mais movimento da nossa condição de trabalho, mas principalmente um grande desafio para os líderes. E existem 4 elementos que eu considero ultra importantes para a gente poder se desenvolver dentro desse processo de ter uma liderança à distância, né? de liderar times à distância. Eu acho que o principal elemento é você entender as diferenças culturais, tá? A cultura continua sendo a base de tudo aquilo que a gente faz como movimento de liderança. Se a gente não entende essas diferenças culturais, a gente sofre com ela. Então eu preciso entender como é que é o perfil do meu time, quais são as características de idade, de competências, de habilidades, de que maneira esse time está construído, de onde as pessoas vieram. E a gente sabe que a diversidade é um elemento importantíssimo para esse momento. E sendo ele um elemento importante, então eu tenho que aprender a lidar com essa diversidade e com essas diferenças culturais, diferenças de fuso horário, diferenças de estratégias de ação. Cada pessoa tem uma estratégia diferente, tem um modelo de trabalho diferente, vai lidar com uma situação diferente. Há quem more sozinho, há quem more com a família. Então é importante a gente entender como que lida com essas situações, entendendo essas diferenças culturais. O segundo aspecto que eu considero o elemento chave de tudo isso está na base da nossa comunicação e do estabelecimento de confiança. A estrutura de comunicação mais o estabelecimento de um elemento de confiança são a base para a gente construir esse resultado e ter uma boa liderança à distância. A grande questão é como fazer isso. E aí existem algumas matérias, alguns exercícios que são possíveis de ser feitos no dia a dia para que a gente consiga organizar essa estrutura, para que você consiga desenvolver elementos de confiança e consiga, de certa forma, ser mais efetivo na sua estrutura de comunicação para você construir grandes resultados. Outro elemento importante é que as reuniões elas deixam de ser presenciais e passam a ser online. Ou seja, a gente precisa criar uma estrutura de comunicação para as reuniões que são online. A gente perde parte do nosso processo de análise do contexto. É muito fácil das pessoas elas estarem olhando para a tela, mas não estarem olhando para você. Na verdade, elas podem estar olhando para outra coisa. Então a gente precisa entender de que maneira eu mantenho a concentração. Um dos segredos que eu já divido com você é que as reuniões elas tendem a ser mais rápidas. A gente brinca que são reuniões rápidas, sujas e baratas, o que significa que, na verdade, a gente precisa trocar ideias mais rapidamente. Só que, no entanto, a gente vai fazer isso mais vezes ao dia. E as reuniões elas são feitas simplesmente para tomar decisões em conjunto, não mais para a gente abrir e contextualizar esse processo. A gente tem uma inversão das reuniões aí, né? Os tais flip meetings, né? Onde a gente tem essa inversão desse processo da reunião. Então, são elementos importantes para esse processo. E por último, eu acho que o principal vem aqui nessa condição é de que maneira um líder cria uma estratégia e uma tática para lidar com esse processo. Eu preciso entender melhor o meu time para eu entender quais são as ferramentas que mais se adaptam a esse time, de que maneira eu consigo engajar esse time e consigo produzir mais com esse time, dando mais liberdade, trazendo algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. Então, a grande questão de aprendizagem aqui é quais são as ferramentas disponíveis e como é que eu integro isso num processo estratégico de trabalho. Liderança à distância não é algo de outro mundo, é algo deste mundo e do nosso momento. Então, adapte-se a essa situação. É isso aí, a gente vai se falando, um forte abraço, até mais.